Olá, olá, tudo bem, meninos e meninas? Professora Ana Paula. Vamos lá, pessoal, mais uma aulinha de geografia, né? Hoje nós vamos falar sobre a estrutura demográfica da população brasileira. O que é a estrutura demográfica? Como que essa população é organizada, é arranjada, né? Demografia, demo quer dizer povo, grafia escrita, né? Vamos pensar como que é essa população, ela se organiza com relação à quantidade de pessoas que vivem no Brasil, a qualidade que essas pessoas vivem no Brasil, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso é importante para as políticas públicas, né? Para que a gente precisa saber disso tudo? Por causa da implementação de políticas públicas. Então, vamos lá. Distribuição e crescimento da população. Então, o primeiro censo, né, brasileiro foi realizado em 1862 e viu que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. O que é populoso? O maior número de pessoas, né? E isso cria, né, um grande desafio para o país. Então, é preciso atender uma demanda por empregos, por habitação, por saneamento básico, por transporte público, saúde, educação. Por outro lado, uma população numerosa também significa mais mão de obra disponível e maior mercado consumidor, mais gente para comprar, mais gente para consumir, o que alavanca aí o desenvolvimento da economia. O Brasil é um país populoso e mais pouco povoado, né, que a gente fala. Então, o que é isso? Um populoso e pouco povoado. Boa parte, né, da população brasileira, pessoal, está concentrada nas regiões Sudeste e Nordeste. 70% total da população brasileira. E geralmente em áreas litorâneas, áreas próximas ao Oceano Atlântico. Vamos ver aqui esse mapa. Olha aqui. Você tem aqui o Brasil, esse mapa do Brasil. Olha aqui a população onde é que está concentrada. Justamente na região onde está aqui, o Nordeste e o Sudeste, né? Essa região aqui e essa região aqui. Esses pontos pretinhos é uma representação do número de pessoas. Se você pega aqui o Amazonas, o Norte, olha aí, ó, é uma região extensa, mas com pouco número de pessoas. A região Centro-Oeste, ela vem recebendo muita gente ultimamente, né? Que está migrando do Nordeste, migrando do Sudeste. Mas vamos pensar, por que a população, então, concentra aqui nessa região Nordeste e Sudeste? Tem a ver com a questão da possibilidade de empregos, né? Então, desde a época que o Brasil foi colonizado, ele começou, as primeiras vilas e cidades surgiram a partir do litoral. O Sudeste é que depois veio vieram as indústrias, né, a possibilidade de emprego, então vai concentrar a maior parte da população aqui, né, no Sudeste. Então, aqui tem a ver com o início da colonização e aqui tem a ver com a questão da industrialização. Então, as pessoas estão concentradas no Nordeste e Sudeste. E essa migração das pessoas aqui para o Centro-Oeste, que está acontecendo muito de outros estados, né, tem a ver com a questão do agronegócio, né? Então, quer dizer, aqui ainda tem uma maior oportunidade de empregos, o que faz com que as pessoas saiam, né, dos seus estados e venham para o Centro-Oeste. Bom, a gente vai falar agora de crescimento da população, que é o crescimento vegetativo. Crescimento quer dizer a quantidade de nascimento. Se você tem um crescimento vegetativo, que é se a população, se o número, né, de pessoas está aumentando ou não, como que a gente percebe isso? Pela questão mais óbvia. Se tem gente nascendo, muita gente nascendo, então você tem um crescimento vegetativo da população aumentando. Se tem mais gente morrendo, você tem o crescimento vegetativo da população em queda, né? Diminuindo. Então, o que vai acontecer a partir de 1960? Um aumento na taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? A taxa de nascimentos, né? Então, vai ter um aumento dessa taxa de natalidade e uma acentuada queda da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade mostra justamente o número de mortes em um ano em cada grupo de 1.000. Então, a taxa de natalidade mostra o número de nascimentos em um grupo de 1.000. Então, a taxa de natalidade ela foi um pouco acima de 13%, e a taxa de natalidade 6%. Então, se você for olhar o que causou o aumento da taxa de natalidade e a queda,
né, da taxa de mortalidade. Primeiramente, por que as pessoas estão morrendo menos? Saneamento básico melhorou, vacinação, né? Saneamento básico, as pessoas moram num lugar onde tem água encanada, né? Esgoto. Ah, gente, a vida melhora muito, né? Então, assim, as crianças poderiam morrer com vários tipos de doença e deixam de morrer. As campanhas de vacinação. Agora, nessa época da Covid, a gente teve aí um grupo, né, oportunista, dizendo que não era para vacinar, que não sei o que e tal, mas o Brasil sempre teve uma cultura de vacinação, e isso nos ajuda até hoje a conter ali a taxa de mortalidade, né? Então, a vacinação protege a criança ao nascer já de várias doenças que antes matavam no decorrer da vida. Então, os avanços da medicina, tudo isso vai causar um aumento do crescimento vegetativo. Aqui você tem aqui, olha, uma queda no nascimento, mas também uma queda na mortalidade. Mas, de todo jeito, esses dados até 2017, você tem um crescimento, nascem mais pessoas do que morrem, né? Então, você tem um aumento do crescimento vegetativo. População rural urbana. Até 1920, as pessoas, 10% da população vivia em cidades. A partir de 1970, esse percentual já subiu para 55,9% de pessoas morando nas cidades em vez de morar na área rural, no campo. De acordo com o censo de 2010, que é o nosso último censo, 84,4% dos brasileiros, né, vivem em zonas urbanas. Quer dizer, a maior parte da população, 84,4% hoje, vive em zonas urbanas, nas cidades. Isso aconteceu de uma forma bem... Foi a partir dos anos 60, 70 para cá, de uma forma bem rápida, né? O que causou ali, e que causa até hoje, grandes problemas, porque a gente teve uma concentração muito grande de pessoas nas cidades, causando problemas, né? Porque essas cidades, até hoje, muitas delas não têm uma estrutura para acolher essa população. E por que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade? Por alguns motivos, né? A questão da mecanização do campo, né? Ou seja, o campo passou a ter a utilização de máquinas, dispensando o número de trabalhadores braçais. Então, essas pessoas foram meio que, né, procurando as cidades onde estava acontecendo a industrialização, em que elas poderiam ter ali uma oportunidade de emprego nas fábricas, nas indústrias. Então, você tem esse êxodo, quer dizer, essa saída, né, das pessoas do campo para a cidade, chamado êxodo rural. E onde que essas pessoas vão concentrar? Na região sudeste, justamente onde tem o maior número de indústrias, né? E aí, consequentemente, uma maior oportunidade de emprego. Então, as pessoas vão se concentrar na região sudeste. Fecundidade em queda. O que quer dizer isso? Implica o quê? O reduzido número de filhos. As pessoas passaram a reduzir o número de filhos. O que significa isso? Ter menos filhos. Primeiro, né, a questão da urbanização. O motivo é esse, a questão da urbanização. O maior acesso à educação, por exemplo, né, por parte das mulheres, facilita a obtenção de informações, por exemplo, da questão dos métodos anticoncepcionais. Então, as mulheres passaram a usar mais métodos anticoncepcionais que podem evitar uma gravidez indesejada. E a questão outro motivo é a inserção das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres indo para o mercado de trabalho, elas vão ter ali, claro, já uma ideia de tomar uma decisão de ter menos filhos. Porque por mais que teve um avanço nessa questão das tarefas, né, dos homens e das mulheres em casa, ainda as mulheres, elas são sobrecarregadas com as tarefas domésticas. E o que acontece? A mulher tem que tomar uma decisão de ter menos filho, né? Porque senão ela já fica numa jornada dupla e até mesmo tripla, né? E a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? É mais ou menos a média da idade média, né, de máxima de um brasileiro, né? Então, por exemplo, você tem aí a expectativa de vida de um brasileiro em 1940 era de 45 anos, era o máximo, né? Que uma pessoa poderia viver. Se passasse disso, era lucro. Depois isso aumentou, né? Em 2000 de 60 para 69,8. Hoje atingiu 75,9. Né, assim, baseados nos dados de 2017, e pode chegar a 78 anos em 2030.
Mas, mesmo assim, a gente tendo hoje, né, uma expectativa de vida de média dos brasileiros de 75,9 anos, ainda essa é uma expectativa baixa com relação aos países ricos, aos países desenvolvidos. Por exemplo, o Japão. O Japão tem uma expectativa de vida de 83,7 anos. E aí você tem, se as pessoas morrem menos, vão envelhecer, né? Vão ter mais velhos, mais pessoas envelhecidas. E aí precisa de ter políticas para também responder a essa necessidade. O que é? Os idosos, né, requerem mais cuidados, é preciso melhorar e reformular o sistema de saúde. Nos próximos anos serão necessários mais médicos e especialistas em problemas típicos de envelhecimento. Além disso, há a questão da aposentadoria. Muitos idosos, né, sobrevivem com os benefícios pagos pela Previdência. O governo precisa administrar e garantir recursos para o pagamento de futuros aposentados. Tais recursos provêm da contribuição previdenciária paga pelos próprios trabalhadores e pelas empresas. Apesar de estar vivendo mais, o idoso ainda enfrenta muitas dificuldades no Brasil, a gente sabe disso. Muitos vivem à margem aí, abandonados. Por exemplo, o valor das aposentadorias é, em geral, baixo, né? E o atendimento à saúde muito precário. As mulheres também vivem mais que os homens. A expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens. Primeiro, na idade mais jovem, os homens morrem mais que as mulheres porque eles são mais audaciosos. Então, eles morrem por meio de homicídios, de acidentes de trânsito. E depois, na idade mais avançada, as mulheres vivem mais porque elas se cuidam mais. Elas vão mais ao médico, né? Tem uma medicina ali mais preventiva, utilizam uma medicina mais preventiva, ao contrário dos homens, que negligenciam a questão da saúde. E a distribuição etária, a gente percebe que a pirâmide brasileira está se estreitando sua base e alagando os patamares que representam a população adulta. Hoje, no Brasil, nós temos um crescimento maior da população adulta. E isso é bom, né? Porque você vai ter mais mão de obra para o trabalho naquele país, provocando aí o crescimento da economia e do desenvolvimento social. Mas cria ali um problema, tem que ter emprego disponível para essa população adulta, né? Bom, aqui, igual eu estou falando, aqui, ó, tá vendo? A pirâmide está mais, aumenta o número de pessoas aqui na fase adulta, jovem e adulta. E aí a distribuição de renda no Brasil é precária, né, gente? O que é a distribuição de renda? A riqueza do país, do Brasil, está concentrada na mão de uma minoria, né? E por que isso? Por causa dos baixos salários, da dificuldade de acesso a qualquer tipo de propriedade. Hoje, a dificuldade que as pessoas têm de adquirir, né, uma propriedade, mesmo que da sua casinha, né? O sistema tributário, nós pagamos muito impostos, a inflação alta, os salários não acompanham o aumento dos preços dos alimentos, então a gente não sempre fica, né? Os trabalhadores ficam sempre em péssima situação. Então, quem é rico acaba ficando cada vez mais rico, os lucros dos empresários cada vez aumentando e a população assalariada cada vez mais à margem, vivendo na pobreza e não tendo acesso a essa riqueza. Isso é muito comum no Brasil. Ao contrário dos países ricos, a carga tributária deles é mais bem distribuída, né? Distribuída mais igualitariamente. Então, geralmente, os ricos pagam mais impostos do que os pobres, ou pelo menos pagam de acordo com o que ganham, né? E outro fator importante é a questão do acesso, né, à educação. Você tem um país igual o nosso, tem um problema muito grande, né, com investimento em educação mesmo, né? Mão de obra sem qualificação. Então, o Brasil possui um dos piores índices, né, de distribuição de renda. E aí fica, cada vez mais você consegue perceber a diferença. Por exemplo, homens ganham mais que mulheres, brancos têm uma situação melhor do que negros, né? Na sociedade social melhor do que negros. Mulher, então, assim, você consegue perceber essa desigualdade também de recursos, de direitos, de acesso entre gênero, entre pessoas de, né, cor diferente, etnia diferente. Então, por isso que é necessário as ações afirmativas dos estados, né, do governo, para poder melhorar essa questão das desigualdades, né, criando cotas, criando assistências, e aí o país enfrenta também outros problemas graves, como até hoje nunca superou o trabalho escravo infantil, então é muita coisa que precisa ser melhorada. É isso aí, obrigada, gente, até mais.